Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós elevamos nossa voz em oração a Ti, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor está aqui nesta noite, e o Senhor, meu Deus, já está agindo em cada vida, em nossos corações. Agora, Pai, em reverência à Tua palavra, suplicamos, fale conosco em nome de Jesus. Meu Deus, dá-nos sabedoria, entendimento, e que essa palavra, Deus, possa entrar no nosso coração e trazer transformação, trazer vida, que venha transformar a nossa maneira de pensar, de agir, porque nós queremos ser semelhantes a Cristo, queremos ser uma igreja, meu Deus, diferente, porque é uma igreja que anda conforme o que foi estabelecido na Tua palavra. Em nome de Jesus, fale conosco e nos abençoe. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Amém? Todos se encontraram? Amém. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Amém. Vamos ler também um pouquinho à frente, Provérbios 23, versículo 26. Provérbios 23, versículo 26. Diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém? Somente até aí, pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Fica à vontade, igreja. Se quiser glorificar o nome de Jesus, não é proibido, amém? Aleluia. Meus irmãos, a maioria, eu não gosto de generalizar as coisas, não. Por isso que eu estou dizendo a maioria, para não dizer todos. A maioria dos problemas que nós temos na vida é fruto de nossas escolhas. Nós tomamos muitas decisões na vida, entramos por muitos caminhos, não buscamos a vontade de Deus, não esperamos Deus responder, não olhamos para a vontade de Deus revelada na palavra, e seguimos em frente. Em dado momento, nos deparamos com problemas, dificuldades, nos envolvemos em questões que depois nós ficamos abatidos, mas quando a gente vai ver a origem, onde que começou? Começou no coração. No coração, no nosso coração. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é por isso que Deus pede: filho meu, dá-me o teu coração. Quando você coloca o seu coração nas mãos de Deus, significa que você está entregando sua vida totalmente a Deus, porque a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Se Deus é o seu tesouro maior, o seu coração estará em Deus. E às vezes nós não colocamos devidamente o nosso coração nas mãos de Deus.
E eu gostaria que nós meditássemos nessa noite sobre este tema: como está o seu coração? Como está o seu coração? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: como está o seu coração? Eu não conheço o seu coração, o seu pai não conhece. Esposa, seu marido não conhece o seu coração. Esposa, você não conhece o coração do seu marido. Deus conhece. Deus conhece o seu coração. Por isso que Deus quer o seu coração, porque Ele quer trabalhar no seu coração. O coração é a fonte, é o centro das emoções. Com o coração nós amamos, com o coração nós perdoamos, no coração nós sentimos paz, nós temos esperança. Mas também no mesmo coração, que é fonte, que produz essas fontes da vida, como diz a palavra, não é? O coração procedem as fontes da vida, do coração brotam os frutos do Espírito, o que Deus trabalha na sua vida, brota do coração da pessoa, o amor, a misericórdia, a fidelidade, brota do nosso coração tantas coisas boas que vêm de Deus, mas também do nosso coração brota o quê? A vingança, o ódio, a mágoa, a inveja e tantas coisas ruins também brotam do coração daquela pessoa que não colocou o seu coração nas mãos de Deus. Por isso que Deus tem que trabalhar no nosso coração. Por isso nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. E nós temos aqui alguns exemplos. Eu gostaria de mencionar aqui algumas pessoas da Bíblia, com quem nós vamos aprender agora o que eles fizeram com o coração deles. A primeira pessoa está em Gênesis, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos abrir lá, meus irmãos. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e o 7. Vamos deixar a Bíblia aberta aí para ficar fácil para a gente acompanhar. Olha só. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O texto aqui, essa pessoa com quem Deus está falando, chama-se Caim. Quando a gente olha para a história de Caim, a gente lembra da primeira coisa: Caim matou Abel, matou seu irmão. Foi o primeiro homicídio na Bíblia. Mas o que estava no coração daquele jovem? Havia uma vingança. Ele deixou o pecado dominar o coração dele. E Deus já tinha avisado para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito. O que aconteceu? Os dois irmãos ofereceram a Deus uma oferta. Mas aí, meus irmãos, Deus aceitou a oferta de Abel. E Caim, quando viu aquilo, sentiu inveja do seu irmão. Ficou irado: por que Deus aceita o meu irmão e Deus me rejeita? E o semblante dele caiu. Caim ficou emburrado, ficou abatido, ficou com a cara fechada. E ali Deus viu aquilo. E Deus então avisou para ele: olha, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti o quê? Dominá-lo. A vontade de agir errado, ela bate toda hora à nossa porta. A vontade de fazer as coisas erradas, toda hora vem na nossa porta. Você está dirigindo aí, uma pessoa te dá uma fechada, dá vontade de quê? Você fechar ele em seguida. Se alguém passa numa poça d'água, você está com a roupa limpa, vindo para a igreja,
cai uma chuva, passa um carro, joga aquela água suja em você, dá vontade de quê, meu irmão? Dá vontade de pegar uma pedra e quebrar aquele para-brisa daquele carro. Não é assim? Dá vontade. O pecado jaz à porta, o pecado bate à porta da nossa vida. Mas se você está com o seu coração nas mãos de Deus, o Espírito Santo vai te falar naquela hora: não é por aí, meu servo, o caminho não é esse. E você na hora domina, através do Espírito Santo na sua vida, e você vai dominar aquele desejo perverso. Mas não foi o que aconteceu com Caim. A vingança começou a crescer no coração daquele homem, e ele escolheu o caminho da vingança ao invés de seguir uma vida de comunhão com Deus, porque Deus tinha falado com ele: se procederes bem, Caim, você será aceito. Deus abriu uma chance para aquele jovem. Deus abriu para ele uma chance de comunhão no futuro próximo. Deus aceitou Abel, mas Deus também iria aceitar Caim. O que Deus faz na vida do meu irmão, se o meu irmão é mais abençoado, se o meu irmão está prosperando, se o meu irmão está crescendo, eu tenho que me alegrar, eu tenho que regozijar. Mas nos dias de hoje até mesmo não é isso que acontece. Às vezes as pessoas veem o irmão crescer, vê Deus abençoar a vida do irmão, e o que é que acontece com o coração dessa pessoa? Entristece. Meu irmão está sendo abençoado, Deus está me rejeitando, e começa a brotar no coração da pessoa sentimentos que não agradam a Deus. Começa a vir uma contaminação naquele coração, e a pessoa então começa a gerar talvez a vingança, talvez a inveja, talvez a mágoa, e às vezes a pessoa se revolta até contra Deus. Deus, por que o Senhor está recebendo ele e não está me recebendo? Olha, irmãos, olha o que aconteceu com Caim. Aquilo foi crescendo no coração. Talvez ele olhava para Abel e parou de conversar com Abel. Olhava para Abel, não dava bom dia mais. Se Abel estava no lugar, ele dava a volta. Até que um dia ele falou assim: eu vou acabar com a vida do meu irmão, vou acabar com essa vida. E a Bíblia diz que quando ele estava no campo, Caim se levantou contra ele e tirou a vida de Abel. E depois, como ficou a vida de Caim? Tornou-se um fugitivo errante pela terra, e acabou a sua história, porque se tornou um homem amaldiçoado, porque deixou o seu coração ir por caminhos que não são de Deus. Mas Deus deixou bem claro: cumpre a ti dominá-lo. Algumas pessoas usam o pretexto da fraqueza pessoal para pecar. Deus, eu não aguento, Deus, eu não dou conta. Mas Deus está dizendo para a igreja: cumpre a ti dominar. Se você colocar o seu coração nas mãos de Deus, você vai ter condições de dominar qualquer pensamento maligno que vem na sua mente, porque Deus vai te ajudar. Mas Deus não foi naquele dia lá, mandou um anjo para impedir que Abel fosse morto. Deus não fez isso. E às vezes, quando nós tomamos uma decisão errada, por isso que eu falei, grande parte dos nossos problemas, ele nasce em nós mesmos, porque nós fazemos algo errado, não perguntamos para Deus, e depois ficamos até com raiva de Deus. Por que Deus deixou eu fazer isso? Mas Deus disse: cumpre a ti dominá-lo. Então, meu irmão, coloque seu coração na mão de Deus. Não siga o caminho de Caim, não siga o caminho da inveja, não siga o caminho da vingança, não siga o caminho do ódio, do rancor, da mágoa. Pelo contrário, regozije-se quando o seu irmão é abençoado, porque seu irmão que é abençoado, ele vai orar por você, ele vai te abençoar. E nós temos que nos regozijar por isso. A segunda pessoa aqui que nós vamos meditar chama-se Herodias, que está em Lucas, no capítulo 3, versículo 19 e 20. Vamos abrir lá. Lucas, no capítulo 3,
versículos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E vamos ler também Mateus 14. Vamos voltar um pouquinho. Vamos exercitar aí a nossa habilidade com a Bíblia, de folhear a Bíblia aí na casa de Deus. Mateus 14, versículo 1. Olha só. Mateus 14, versículo 1. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Olha só, parece uma história de terror, não é? Uma história de filme, daqueles filmes terríveis, mas é a Bíblia que está dizendo aqui. Olha só o que a vingança provoca na vida de uma pessoa. João Batista era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que falava a verdade, pregava. E João ficou sabendo que o Herodes havia se casado com a sua cunhada, ou seja, aquela mulher esposa do irmão dele. Então ele cometeu um pecado. E é interessante que Herodes, ele ia até João, conversar com João, ele ia ouvir os conselhos de João, mas João falou com ele assim: ó, não é lícito você possuir essa mulher é a mulher do seu irmão, está errado. Ou seja, João exortou, João fez o papel dele de profeta, falar, exortar, falar a verdade. E certamente Herodes comentou com a mulher, falou: esse profeta aí não apoia o nosso negócio não, esse profeta aí é contra a nossa união, contra o nosso romance aqui. E aquela mulher falou assim: esse profeta vai ver, não está escrito na Bíblia não, né? Estou aqui imaginando a cena. E aquela mulher começou a falar assim: esse homem é muito intrometido, o que esse homem vem falar comigo, que esse homem vai destruir a minha vida? Certamente ela falou um monte de coisa, e começou a se preocupar com João Batista, e certamente aquele ódio foi crescendo no coração daquela mulher, até que um dia, como nós lemos aqui na palavra, a filha dela dançou na frente do rei. Naquela época a gente vê na Bíblia algumas passagens que acontece isso, o rei fica feliz, ele começa a fazer promessas: eu vou te dar metade do meu reino, eu vou te coroar, eu vou te colocar, vou colocar um anel no seu dedo, e vou colocar você sentado em cima do meu cavalo, para andar pela cidade. Os reis tinham esse costume, e ele então gostou demais daquela exibição, daquela jovem, daquela dança, e falou para ela: me pede qualquer coisa. Olha só, a chance daquela mulher receber grandes coisas naquele reino, a chance da vida dela de se tornar uma mulher rica,
a chance daquela mulher de se tornar uma mulher independente, a chance dela de morar no palácio, a chance de ter escravos. Olha, me dá 100 escravos para me servirem. Está vendo? Quantas oportunidades se abriram na frente daquela mulher. Mas o ódio, a vingança cegou os olhos daquela mulher. Porque o ódio e a vingança cegam os olhos das pessoas. E a pessoa que está dominada pelo ódio, dominada pela vingança, é uma pessoa triste, é uma pessoa abatida, é uma pessoa que não consegue ser feliz. É uma pessoa que, se ela ganhar R$1 milhão, ela está triste, porque ela tem ódio. A pessoa que é alvo do ódio dela está bem. Ela sofre, não é porque ela está mal, mas ela sofre porque o outro está bem. Está vendo que coisa diabólica? Que coisa diabólica! A pessoa fica triste, não é porque ela está mal, não. Ela estava triste porque João Batista estava vivo. Ela estava triste porque o profeta não foi morto. Ela queria ver aquele profeta morto, então ela não conseguia enxergar mais nada na frente dela. E ali, meus irmãos, ela teve oportunidades. Poderia pedir qualquer coisa, mas o ódio, não é? O ódio, a vingança, esses sentimentos malignos, a inveja, sei lá o quê. Às vezes chega um profeta, te exorta, você fica com raiva desse profeta. Chega uma pessoa, te exorta na palavra, vem cá, meu irmão, vou te falar, meu irmão, cuidado com isso. O que você faz? Você fica com raiva desse profeta. Você quer ver esse profeta longe. Você quer que esse profeta vá embora, para parar de te importunar, porque esse profeta é muito chato. Olha, irmãos, às vezes o ódio começa a entrar no coração da pessoa, ela não vê. Às vezes alguém te exorta, às vezes alguém te fala alguma coisa para o seu bem, para gerar vida no seu coração. E o que acontece? Nós não ouvimos a palavra de Deus, porque o ódio começa a dominar o nosso coração, o rancor, a mágoa, como estamos dizendo aqui, e o coração daquela pessoa fica completamente contaminado. E aí, Deus começa até mesmo a te dar bênçãos, Deus começa a te prosperar, Deus começa a te honrar, mas você não consegue ser uma pessoa feliz. Já viu isso? Tem gente que não consegue ser feliz. Tem gente que tem tudo. Tem gente que tem tudo para ser feliz, não é. Não é feliz. Olha para a família está bem, os filhos têm saúde, não falta nada, tem boa alimentação, tem um vestuário, tem sua casa, tem até um carro para andar, mas não está feliz. Não está feliz porque tem algo no seu coração. Não está feliz porque o seu coração está preso. Tem uma raiz aí, tem uma raiz de amargura, tem uma raiz que te faz sofrer. É alguma coisa que aconteceu que você não consegue perdoar. Você não consegue perdoar quem pisou no seu calo. Você não consegue perdoar quem um dia falou duro com você. Você não consegue perdoar alguma coisa. E aí você não consegue ser feliz. E aí você começa a não agradecer as oportunidades que aparecem na sua vida. Pelo contrário, você fica reclamando o tempo todo. Ah, se eu comprei um sapato hoje, já olha para ele hoje, já enjoou dele, quer outro amanhã. Começa a comprar, começa a fazer, é tudo. Aí começa a inverter os valores, é o ter ao invés do ser. Deus não nos chama para ter, Deus nos chama para ser. Seja nova criatura, seja meu servo, anda comigo. E aí, meus irmãos, aquela mulher, Herodias, não vamos seguir o caminho de Herodias, não vamos seguir o caminho de Caim. E vamos ver aqui uma outra pessoa na Bíblia aqui, um homem chamado, lá em 2 Samuel, no capítulo 13, vamos lá no Antigo Testamento, 2 Samuel, no capítulo 13, vamos ler a palavra. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 13, versículo 23.
Olha só, passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Só esse versículo aqui. Muito interessante. Absalão era filho do rei Davi. A Bíblia fala que era um homem belíssimo. Era o homem mais bonito que nós todos aqui juntos aqui, ó. Não é, pastor? Mais bonito do que eu, do que o pastor Valdir, do que o pastor Jonas, do que o Juninho. Mais bonito do que o irmão Gilberto. Não é, irmão Gilberto? Um homem que chamava atenção pela sua beleza. Não é? E nós sabemos que a vida de Davi não foi fácil. Davi foi um homem de Deus, abençoadíssimo. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que fala o seguinte, que o homem de Deus enfrenta também muitos desafios na sua vida, e muitas vezes dentro da sua própria casa. E foi o que aconteceu na casa de Davi. Davi teve um filho chamado Aminon e uma filha chamada Tamar, dentre outros filhos. A Bíblia diz que Tamar era belíssima, uma mulher abençoadíssima, linda, maravilhosa, filha do rei. E a Bíblia fala que Aminon, irmão dela, ficou apaixonado por ela. Olha só que coisa terrível. 2 irmãos. E esse Aminon ficou louco pela sua irmã. E aconteceu que Aminon arranjou uma cilada para a irmã dele. E quando ela veio, ele simulou uma doença. E quando a irmã dele veio lá para cuidar, que ele falou, não, eu estou aqui doente, o meu pai manda Tamar aqui para cuidar de mim, não sei o quê. Davi falou, vai lá, Tamar, ajuda o seu irmão, tal. E aí, Aminon, como um lobo voraz, pegou a sua irmã e violenta a sua irmã. Violentou a própria irmã. Olha só que coisa. E aconteceu, irmãos, que foi aquela tragédia. Aquela jovem ficou arrasada, e a princípio Tamar, o Aminon, ficou lá na dele. Mas Absalão viu aquela situação e não ficou satisfeito. E no coração dele ele falou assim, meu irmão vai ver. Eu vou vingar, no coração. Começou a entrar o quê? Um ódio, a vingança. E a Bíblia fala que Absalão ficou 2 anos pensando, como que eu vou fazer, como que eu vou armar, eu vou pegar meu irmão, vou acabar com ele. E ficou aquela coisa no coração da pessoa, a pessoa vai alimentando aquilo, já viu? Já viu quando acontece uma tragédia perto da gente, o que a gente faz? No Rio de Janeiro, aqueles bandidos, numa van, pegaram um casal de turistas, violentaram a moça, bateram no rapaz. Qual que é o primeiro pensamento que nós temos na cabeça? Tinha que pegar esse rapaz, amassar a cabeça dele com uma marreta, assim, acabar com ele. Não é? A gente tem o mesmo sentimento louco vem sobre nós. Nós vemos uma situação, os jornais estão repletos de histórias terríveis aí, o ódio, a violência, os problemas da sociedade, e os servos de Deus, né? O povo de Deus, se não vigiar, seu coração enche de ódio. E você fala assim, olha, a primeira oportunidade que eu tivesse, se fosse comigo. Aí vem um monte de coisa na cabeça, né? E Absalão ficou tramando aquilo ali na cabeça dele. Ele devia pensar no nome do irmão dele, devia dar um nojo. Tem alguma pessoa que você não consegue nem pronunciar o nome?
Tem alguma pessoa que você não consegue nem pensar, é o ódio que não te deixa pensar nessa pessoa. Seu coração está contaminado e você precisa pedir perdão a Deus. Você precisa pedir perdão a Deus pelo ódio, rancor, ira, mágoa que está no seu coração. Alguma pessoa que te fez mal no seu passado, uma pessoa que já saiu da sua vida, às vezes ela continua presente na sua vida através do ódio e da mágoa que você alimenta por ela. Ela faz parte da sua vida. Às vezes você vai dar um passo, você lembra da pessoa. Se é uma pessoa que um dia te humilhou, se é uma pessoa que um dia falou assim: olha, você não vale nada, você é um fracassado, ao invés de você liberar perdão, esquecer essa pessoa e largar, põe na mão de Deus, não. Você alimenta esse ódio e aí quando você às vezes tem um sucesso, você lembra dela, a pessoa vai ver. A pessoa vai ver agora. Tá vendo? Formei. Agora. Tô aqui, ó, consegui. Tá vendo? Falou que eu ia ser um fracasso. Não, tô aqui agora. Tá aqui a minha mansão que eu moro. Tá aqui as coisas que eu tenho. É a vingança. O espírito de vingança. Às vezes também a pessoa não fica feliz com aquilo que acontece com ela pela própria alegria em si, mas é a alegria de consumar uma vingança. Porque falaram que eu não ia conseguir, eu estou aqui, está vendo? Tomara que eles estejam me vendo agora. Falaram que eu ia não sei o quê, agora estou aqui, está vendo? Estou na bênção. Irmão, em nome de Jesus, não siga o caminho de Absalão. Não siga o caminho de Absalão, igreja. A igreja de Jesus precisa liberar perdão. A igreja de Jesus precisa pedir perdão. Meu Deus, meu coração está sujo, purifica-me, Senhor. Talvez alguém te prejudicou muito na sua vida, te deu um prejuízo financeiro, matou seus sonhos, te enganou, te passou para trás, tentou te dar uma rasteira. Tem muita gente assim. E você? Talvez Deus já te levantou, talvez Deus já tenha honrado a sua vida, talvez Deus já te colocou assim, numa bênção tão grande, mas se você não conseguir perdoar essa pessoa, você vai matar a si mesmo, porque a vingança, o rancor, a mágoa, é aquela história, é eu tomar um veneno para o outro morrer. Mágoa é isso. A mágoa faz isso no coração das pessoas. Existem certas doenças que a psicologia diz o seguinte: a somatização de um sentimento. Você alimenta o sentimento contra aquela pessoa, você fica revoltada com aquela pessoa já está longe, já mudou, já está em outra realidade, e você está pensando naquela pessoa acabou comigo, aquela pessoa me prejudicou, tomara que não sei o que, papapá, e aí você começa a se matar, porque aí vem insônia, vem a depressão, vem a falta de alegria, você para de viver a sua vida e começa a viver a vida daquela pessoa, você para de viver os seus sonhos e vai viver alguns projetos para provar para aquela pessoa que você não é aquilo que ela falou. Mas eu digo para você uma coisa: Deus está querendo trabalhar no seu coração nessa noite, e Deus está querendo limpar o seu coração, e Deus está te chamando: olha meu servo, olha para mim, olha meu servo, vem cá, nós vamos caminhar juntos, meu servo, não mate os seus sonhos, meu servo, não alimente desse veneno. Deus nessa noite quer te dar água cristalina para você beber. Deus quer te dar um maná nesta noite para você comer, e Deus quer que você libere perdão, em nome de Jesus, para você viver a sua vida livre, não com duas correntes nos pés, não com uma bola de preso, arrastando de um lado para o outro, e às vezes as coisas não fluem na nossa vida, porque estamos presos a alguma coisa do passado, presos às palavras que nos falaram no passado, palavras que soam na nossa cabeça até hoje. Você não pode fazer os seus projetos com base naquilo que as pessoas te afrontaram, com base naquilo que as pessoas te humilharam, com base naquilo que as pessoas te prejudicaram. Não,
você vai fazer os seus projetos, porque agora você vive uma novidade de vida, você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Por isso, meu irmão, libera o perdão nessa noite, peça perdão a Deus, rasgue o seu coração e deixa Deus trabalhar na sua vida. E Absalão foi lá e matou vários dos seus irmãos. Ele matou. Depois Absalão saiu fugitivo. Depois Absalão, aquele ódio no coração dele abriu brecha para outros pecados. Quais são os pecados na vida de Absalão? Rebelião. Ele profanou a casa do pai, ele se levantou contra o pai e quis tomar as concubinas do seu pai, quis tomar o trono do seu pai. E aí o que aconteceu? Absalão cavou a própria morte, porque a mão de Deus pesou sobre ele. Porque quando ele tocou no ungido de Deus, Deus não teve misericórdia. Olha, meu irmão, para o homem chegar no 10º degrau de uma escada, ele começa a subir o primeiro. Ele começa a subir o primeiro degrau. Ninguém dá um pulo e pá, põe o pé lá no 10º degrau. E o pecado na vida de Absalão foi assim: rancor, mágoa, homicídio, rebelião, se levantou contra o pai, profanou a casa do pai. Quando ele achou que ele estava no ápice, Deus veio e arrancou ele de lá. Falou: não, Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não aceita. Olha, meus irmãos, nós não vamos seguir também o caminho de Absalão. Nós não vamos fazer isso. Mas tem um caminho aqui que nós temos que seguir, meus irmãos, que está em Gênesis 45, versículo de 1 a 5, já caminhando para o final aqui da nossa reflexão. Gênesis 45, versículos de 1 a 5. Diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Você pode dar uma glória a Deus aí? Muitas pessoas acham que viver pela fé, aí eu estalar o dedo aqui, cai um fogo aqui. Muitos acham que viver pela fé, não estou dizendo que isso não seja, mas eu amanhã, eu ter dinheiro na minha conta. Eu não estou aqui pregando a teologia da pobreza, como eu falei aqui de manhã, e nem também a teologia da prosperidade. Mas viver pela fé é colocar o seu coração nas mãos de Deus e deixar Deus controlar a sua vida. É viver pela fé. Viver pela fé é você saber que se alguém te prejudicou, se alguém se levantou contra você, viver pela fé é você colocar isso na mão de Deus e deixar Deus cuidar dessa pessoa e deixar Deus cuidar da sua vida. Isso é viver pela fé. Às vezes nós não conseguimos viver pela fé porque nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Não conseguimos viver pela fé porque queremos ter o controle de todas as coisas. Mas José é um exemplo na Bíblia maravilhoso, porque José deixou Deus conduzir a vida dele. José não alimentou aquele ódio no coração. José não alimentou o rancor. José deixou Deus cuidar da vida dele. Meu Deus, tem misericórdia. Os irmãos de José iam matá-lo, não mataram porque Judá intercedeu,
falou: não vamos fazer isso com o nosso irmão, não vamos matar esse menino, vamos vender. Mas a mão de Deus estava por trás daquele plano maligno, porque quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus não vai deixar o diabo tocar na sua vida. Deus vai te conduzir, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar do seu futuro. E José foi para o Egito, humilhado, de cabeça baixa, como escravo. Mas ele lá no Egito, Deus o coloca como governador daquele lugar. Deus exalta José, Deus honra José, Deus abençoa José, dá ele uma família, uma esposa, dá filhos, dá uma sabedoria sobrenatural. Deu uma sabedoria para aquele homem que ninguém na terra do Egito conseguia chegar aos pés dele. E a Bíblia fala que quando ele teve oportunidade, ele poderia matar qualquer pessoa, ele poderia prender qualquer pessoa, ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Ele era o governador do Egito, ele só não poderia tocar em Faraó, mas a única pessoa que estava acima de José era Faraó. As demais pessoas de todo mundo da época estavam abaixo de José. Olha a autoridade e a grandeza desse homem. Mas quando chega ali, os seus irmãos, aqueles que queriam matá-lo, aqueles que o prenderam, aqueles que o venderam como escravo, qual foi a atitude de José? José chorou, meus irmãos, porque José falou assim: olha, Deus, o Deus que eu sirvo, Ele que me trouxe para o Egito. Aleluia. Quando a sua vida está nas mãos de Deus, Deus usa até aquele que te odeia. Aquela pessoa que te odeia, ela pode jogar uma pedra em você, mas se a sua vida está nas mãos de Deus, essa pedra vai ser uma pedra de ouro que você vai pegar, vai vender e vai ficar milionário. A pessoa que se levanta contra você, ela pode armar qualquer coisa, porque se você colocar a sua vida na mão de Deus, Deus vai guiar a sua vida de tal forma que você lá na frente, você vai continuar abençoado. E a maior vitória é você liberar o perdão, como José fez. José abraçou seus irmãos. Não tenham medo. Eles acharam que agora nós estamos perdidos. Não estou nem acreditando que é o José, gente. Misericórdia, se fosse eu, o que eu ia fazer? Sair correndo, não ia adiantar. O homem é o governador e manda me pegar em qualquer lugar. E agora, José? José falou assim: não tem mais. E meu pai vive? Não tenho medo. Abraçou, chorou. Cadê meu irmão Benjamim? Onde está meu irmão? Onde está meu pai? Onde está minha família? José não deu lugar para o ódio, para essas coisas na vida dele. Quero abençoar vocês agora. Agora eu vou abençoar vocês. Vocês vão vir para o Egito. Vocês vão morar no melhor lugar do Egito. Eu vou colocar vocês honrados nesse lugar, porque vocês são a minha família. E eu vou abençoar vocês, porque Deus me abençoou, e agora eu quero abençoá-los também. Olha o coração desse homem, igreja. Não havia nenhum sentimento de inveja, de rancor, de mágoa, nada disso. O passado ficou para trás, porque Deus estava trabalhando no coração dele. E deixa Deus agora, meu irmão, trabalhar no seu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Lá em Provérbios 28:3 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Meu irmão, confessa e deixa.